Graça e a paz, meus irmãos, amém? Bom, eu estou chegando na igreja já com essa incumbência, privilégio que o pastor Danilo me concedeu. Alguns irmãos já devem estar me notando aí, notando a minha família chegando aqui. Acho que até é de bom ao Vitor a gente fazer uma apresentação. Meu nome é Isaías, eu sou professor aqui no Instituto Federal do Tocantins, passei no concurso tem mais ou menos um ano. E nesse ano e 3 meses mais ou menos eu estava morando na cidade de Paraíso e na ponte aérea, ou ponte rodoviária de Paraíso a Brasília, que minha família ficava sempre lá em Brasília até conseguir uma transferência da minha esposa, que ela trabalha num órgão público federal, que é a Defensoria Pública da União. E aí mais ou menos 3 meses, 2 meses e pouco, nós conseguimos a mudança da família toda. Aí eu mudei de Paraíso, vim para cá e passei a frequentar a igreja. Como eu já conhecia o pastor Danilo, já tive até uma oportunidade de pregar aqui no tempo que eu morava em Paraíso. Aí ele então me deu essa incumbência, na noite que ele está pregando no aniversário da igreja, de pregar a palavra de Deus aqui. É responsabilidade, porque o pastor da igreja não está aqui, e se falar alguma besteira, alguma heresia, misericórdia. Pelo menos hoje está gravando, tem como provar, e estou aí à disposição, caso os presbíteros depois queiram puxar a orelha, não tem problema, a questão aí da reverência à palavra de Deus. O tema que me foi proposto é para falar sobre a reforma protestante, lembrando sobre esses 500 anos. Tem sido uma constante nesses últimos meses, eu tenho sido convidado em alguns lugares para falar, e o pastor Danilo me falou sobre a questão do somente a Escritura, que é um dos solas, que é a expressão em latim que se dá para os somentes que a reforma trouxe como desafio depois do movimento de 1517. E é nesse tema que nós vamos meditar nessa noite. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo número 3, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir aqui do verso 16, 2 Timóteo, capítulo 3, esse é o tema geral nosso, somente a Escritura. E eu vou, enquanto os irmãos abrem aí, eu vou me organizando na questão do horário, tudo para não passar da hora, com todas as anotações e tudo mais que a gente tem quando vem para o púlpito. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Nós vamos ler o 17 também. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Eu vejo que sempre o pastor Danilo vem à frente com o terno. Talvez é porque ele já está mais acostumado com o calor, mas eu sou goiano ainda, estou me acostumando. E se não estou na indumentária normal, então os irmãos aí é por causa do calor, viu? O paletó ficou ali no canto, ele está esperando. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda Escritura é inspirada por Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos abençoe na meditação da palavra nessa noite. Santo e eterno Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Teu povo reunido aqui, ó Deus, buscando conhecer a Tua vontade, entender, ó Deus, o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus, agora seja a autoridade. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, cative nossas mentes, nossos corações e sejamos, ó Deus, conduzidos por Ti. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das histórias que eu acho mais interessantes do Antigo Testamento, a gente normalmente aprende essas histórias na escola dominical, é a história do rei Josias. Você deve lembrar, está relatado lá em 2 Reis, capítulo 22 e 23, que Josias veio depois de uma sequência de reis muito maus, que haviam governado o reino de Judá. Deus levantou Josias, embora bem novo, com 8 anos, foi escolhido para ser rei de Judá, e reinou, conforme diz o texto, fazendo o que era reto perante o Senhor. E no meio de uma reconstrução, que era o que estava sendo feito naquele período de reconstrução do templo,
Josias, o sacerdote, na realidade, Ilquias, descobre o livro da lei. E ele fica assim, entusiasmado com aquela descoberta, no meio da reforma, quem sabe dentro de uma parede. E os livros antigos não eram como a gente tem hoje, com capas assim, eles eram enrolados em pergaminhos e normalmente guardados em lugar sem umidade, para que eles pudessem preservar por mais tempo. E aí o sumo sacerdote encontra o livro da lei e apresenta ao rei. O rei Josias então fica admirado com aquilo, porque provavelmente durante muitos anos aquele livro da lei estava lá guardado, havia sido deixado de lado, porque Israel, o reino do norte e o reino do sul, Judá, haviam seguido a deuses estranhos. E no momento de colocar um deus estranho no lugar do Senhor, o livro da lei ficou deixado de lado. E aí o rei olhou ao livro, entendeu o que estava ali. Provavelmente, os estudiosos dizem, provavelmente ele era uma cópia do livro de Deuteronômio. A parte ali, na leitura de Josias, ele leu o porquê que Israel havia sido levado cativo. Já estava no livro de Deuteronômio escrito por Moisés, que se o povo de Deus desobedecesse ao Senhor, eles seriam levados cativos pelo povo estrangeiro. E foi o que ocorreu. E aí Judá permaneceu porque ficou fiel durante mais tempo do que o reino do norte. E Josias então, a partir dali, começa uma reforma, buscar a vontade de Deus e apresentar para Israel o caminho da lei de Deus. E houve ali uma transformação. Ele destruiu os altares, dos ídolos falsos, quebrou os postes ídolos e colocou Judá no rumo certo. Fazendo uma análise proporcional, foi o que Deus fez também há mais ou menos 500 anos, quando despertou homens e mulheres na Europa, que estavam vivendo um período de muita complicação na fé cristã. Durante mais ou menos 800 anos, a igreja cristã da Idade Média havia se degenerado, deixado o caminho da verdade de Deus, escondido as Escrituras, literalmente. A Bíblia não era mais acessível ao povo, só era lida pelos estudiosos que conheciam a Bíblia em latim, que era a Bíblia oficial da igreja medieval, e que todos que quisessem estudar mais a Bíblia, tinham que estudar nas universidades, aprender o latim, para poder conhecer a Bíblia, mas nem estudava-se a Bíblia. Normalmente, era muito comum estudar o que o teólogo tal estudou sobre a passagem da Bíblia, era muito comum isso. Alguém não estudava o livro de Romanos, mas estudava o que Agostinho, João Crisóstomo, ou grandes homens do passado estudaram sobre aquela passagem. Mas o texto bíblico em si era pouco estudado. E aí houve uma grande confluência de fatores, a gente conhece a história. Deus conduziu a história conforme a sua vontade soberana, e de que a Bíblia começou a ser colocada na mão do povo. Um século antes de Lutero pregar as suas 95 teses, que é geralmente comemorado no dia 31 de outubro de 1517, que é quando ele faz esse desafio. Um século antes havia sido inventada na Alemanha a imprensa com tipos móveis, e aí pôde-se fazer livros com muito mais velocidade, com muito mais acuracidade. E justamente o Gutenberg fez a Bíblia. Ele conseguiu publicar a Bíblia, é uma Bíblia feita ainda em latim, mas como forma de testar o novo invento dele. E a partir daí, quando Lutero começa seu ministério, já era comum encontrar panfletos, livros pequenos impressos na Alemanha. Então Deus conduziu a história para que naquele momento ele deflagrasse a reforma. E a reforma, meus irmãos, ela foi baseada em muitos pilares. Normalmente a gente fala de 5 grandes pilares, Como na época se divulgavam esses pilares em latim, fala-se do sola scriptura, do sola gratia, do sola fide, solus Christus e o soli deo gloria, ou seja, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e toda a glória seja dada somente a Deus, que é o soli deo gloria. Baseado nesses princípios, nesses pilares, os reformadores propuseram então uma reforma que vai mudar a Europa, a face da religião da Europa, mas também o mundo todo ocidental. E nós somos herdeiros disso. Nessa noite, como eu havia anunciado, nós vamos falar sobre somente a Escritura. E baseado nesse texto, eu queria que nós olhássemos aqui para a mensagem que Paulo escreveu a Timóteo. Observe aqui no verso 16, o que está escrito na palavra de Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os reformadores, eles enfatizaram muito o somente a Escritura, em contraposição ao que era ensinado pela igreja medieval, porque eles viram que aqui estava o fundamento, aqui estavam as fundações da sua doutrina. Durante a Idade Média, o ensino bíblico, o ensino cristão, havia sido pervertido por toda uma herança de tradições, superstições que foram sendo acrescentadas aos ensinos bíblicos e suplantados por ele. A Bíblia havia sido colocado de lado, tal como no tempo de Josias, escondido, ninguém mais conhecia, e todas as pessoas acreditavam em somente superstições. A Bíblia não era conhecida das pessoas, mas às vezes citada um versículo ou outro, numa liturgia, num trecho, mas conhecida, estudada, analisada. Como a reforma vai produzir? Não. E aí os reformadores falaram, o nosso fundamento é somente a Escritura. E por que os reformadores basearam nisso, somente a Escritura? Porque a Bíblia é o único livro inspirado por Deus. Literalmente, a palavra aqui no original diz que a Bíblia ela foi soprada por Deus. O termo grego aqui, theopneustos, significa isso, soprado por Deus. Deus então se revelou, Deus se apresentou, se tornou conhecido nesse livro. E é para ser conhecido para todos. Por isso que os reformadores sempre enfatizaram que a Bíblia deveria ser colocada na mão de todas as pessoas. Porque aqui nós temos a boca de Deus, a revelação da sua vontade, do seu querer. Porque não há outro escrito humano que tenha essa chancela do Espírito Santo, de ser um livro inspirado por Deus. E é o que Paulo está falando aqui a Timóteo. Na época, quando Paulo escreve essa epístola a Timóteo, ele queria encorajar um jovem pastor que estava cuidando de uma igreja difícil, como são muitas, né? Desde a época da igreja primitiva nunca houve uma igreja perfeita. E aí Deus então havia levantado Timóteo como pastor da igreja em Éfeso, uma igreja que Paulo já havia pastoreado. O apóstolo João vai pastorear essa igreja alguns anos depois. E aí era necessário um encorajamento. A gente depreende pela carta de Timóteo que Timóteo provavelmente era mais jovem do que a liderança que já estava ali cuidando da igreja. E ele precisava então desse encorajamento do apóstolo. E diversas vezes Paulo fala sobre o cuidado que Timóteo tem que ter com a doutrina, com o ensino da palavra de Deus. Por que Paulo fala isso? Porque a Escritura é inspirada por Deus. Ela é a revelação de Deus que foi concedida a nós. E os reformadores, como eu disse para os irmãos, eles sempre enfatizaram a questão do conhecimento da Bíblia dado para todos. Num dos desafios que um reformador não tão conhecido como Lutero ou Calvino teve na Inglaterra, esse reformador chamava-se William Tyndale. Ele foi desafiado por vários prelados, vários líderes romanos da época, que eles estavam fazendo uma loucura, divulgando a Bíblia para as pessoas. E na época de Tyndale, a Bíblia era proibida de ser lida em inglês na Inglaterra. Ela na língua vernácula, em inglês, não podia ser lida. Havia sido baixada algumas leis, mais ou menos em 1412, de que todo o inglês era proibido de possuir ou mesmo de ler um trecho da Escritura, que era o medo que eles tinham de fazer uma sedição, alguma revolução. E aí, contrapondo a essa ordenança real, o Tyndale fez um projeto de traduzir a Bíblia para o inglês, traduzir a Bíblia dos originais para o inglês. E no momento que foi perguntado, mas Tyndale, você está fazendo isso, não é uma loucura? Ele disse, não, se Deus quiser, eu vou devotar a minha vida para que o lavrador, o homem mais simples do campo, possa conhecer mais da Escritura do que o próprio Papa. E ele fez isso ao colocar a Bíblia numa linguagem popular, e contrabandeado diversas vezes. Interessante que na vida do Tyndale, né, ele não pôde fazer o seu trabalho na Inglaterra, ele teve que emigrar para a Holanda. Passou por vários países na Europa, mas a partir da Holanda ele contrabandeava a Bíblia. E ele tinha amigos, mercadores no Porto de Londres que recebiam essas cargas preciosas. Junto com os sacos de cereais e frutas que vinham da Europa, vinham cargas de Bíblia. Aí um dos sacerdotes lá, o bispo da cidade de Londres, ele resolveu queimar essas Bíblias que Tyndale contrabandeava para Londres. E aí o comerciante, que era amigo de Tyndale, mas também era conhecido do bispo, viu nisso uma oportunidade de negócio.
Porque houve um erro numa das impressões da série de Bíblias que o Tyndale fez, chamada Bíblia de Antuérpia, que haviam várias páginas erradas. Aí esse comerciante fez o seguinte: vendeu essas Bíblias para o bispo. Com o dinheiro, ele pôde pagar para que Tyndale fizesse novas Bíblias, e dessa vez sem erro, né? Então ele fazia geralmente esse comércio, conseguia Bíblias erradas, o bispo queimava e ficava feliz, o fogo subia, segundo ele, como um incenso para o Deus Todo-Poderoso, e aí as Bíblias continuavam inundando a Inglaterra. Chegou um momento que o bispo falou assim para o comerciante, falou: rapaz, eu estou com uma preocupação. Quanto mais eu queimo essas Bíblias, mais aparece. Aí o comerciante falou: não, eu acho que o senhor está queimando pouco, é melhor se eu queimar mais ainda, conseguir, porque aí desse jeito o senhor vai acabar com esse comércio. Mas é claro que isso não durou muito tempo. Logo ele descobriu o bispo descobriu que estava sendo enganado, e aí prendeu ambos, né? Prendeu tanto o comerciante como o Tyndale. Mas o objetivo aqui dessa ilustração é lembrar que o desejo dos reformadores é que a Bíblia fosse conhecida, que a Bíblia chegasse nas mãos das pessoas, porque eles acreditavam que esse livro era inspirado por Deus. Era um livro que concedia a quem pudesse ler entender a vontade de Deus, entender aquilo que Deus queria para o homem, entender da sua revelação. Os reformadores entendiam que a Bíblia era o livro infalível. Infalível não era o Papa, ou concílios, ou qualquer outro ensinamento humano, mas somente a mensagem da Bíblia. A Bíblia, ela não contém erros, ela não é imprecisa. É a verdade de Deus revelada ao homem, né? E baseado nisso, os reformadores deram a sua vida. E que nós, meus irmãos, que temos o privilégio já de ter não só uma Bíblia, mas 2, 3, até 4 em casa, Bíblia de estudo, Bíblia do papai, da mamãe, do vovô, né? Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente. Será que nós estamos tendo um compromisso maior com a Bíblia? Será que nós estamos tendo um compromisso de entender o que Deus tem a falar no nosso coração? De ler a palavra de Deus, de estudar aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, né? A Bíblia, ela é inspirada por Deus. E não somente isso, mas em segundo lugar, ela é a suprema autoridade sobre a vida do crente. Veja aquilo que Paulo fala para Timóteo, que a Bíblia faz, que ela é útil. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra ensino aqui tem a ver com preceitos, doutrinas, é o termo que significa na língua original. Aqui então, aquilo que o crente precisa de instrução, aquilo que ele precisa de preceitos para a sua vida, ele encontra na palavra de Deus. Ele pode buscar na palavra de Deus o ensino verdadeiro. Aqui, por isso os reformadores sempre falavam, a Bíblia tem que ser colocada na mão das pessoas, para que elas possam conferir o que está sendo ensinado, para que elas possam, por si mesmas, aprender de Deus, para que possam aplicar isso na sua vida. Mas não somente esse ensino doutrinário ou preceito, mas também a Bíblia, ela serve para nos repreender. E a palavra aqui, ela dá o sentido de algo que é provado, no sentido de uma coisa que passou por uma prova, por um fogo, né? Isso, meus irmãos, é um aspecto importante que nós precisamos muitas vezes resgatar na nossa vida de leitura da Bíblia. Lutero dizia que a Bíblia, ela tem que ser lida como nossa amiga e nossa inimiga. A Bíblia, ela serve também para nos repreender em nossos pecados, em nossos erros. Não somente transformar a Bíblia, como muitos fazem aí, numa caixinha de promessas, numa caixinha de benefícios, numa caixinha de coisas boas que a gente pode ter para nós, né? Um escritor certa vez disse que se você quer olhar a sua vida cristã como ela tem se desenvolvido, observe aqueles versículos que você não tem marcado na Bíblia. Normalmente a gente gosta de marcar aqueles versículos que falam da vitória, da bênção, né? E infelizmente hoje, um tipo de evangelho falso que circula por aí, uma mensagem da prosperidade, que fala que o crente sempre vai ter vitória, vai se sobrepujar tudo, né? Parece que transforma a Bíblia só em nossa amiga, e não só nossa inimiga, mas nossa amiga, mas nossa bateria particular de vitórias para o dia a dia. Mas a Bíblia não deve ser lida para isso, dessa maneira. A Bíblia, ela serve também para nos repreender, para corrigir, para provar o que está no nosso coração, né? Lutero usava outra ilustração de que a Bíblia, ela não funciona como um espelho. Nós olhando para a mensagem da Bíblia, nos vemos, confrontamos o nosso pecado, vemos quem nós somos na palavra de Deus.
Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. A palavra correção aqui, ela tem o sentido de colocar sobre um prumo, de aperfeiçoar o que está torto. Então a Bíblia não somente nos repreende no nosso erro, mas também ela nos aponta no caminho correto que devemos seguir. Qual é o caminho que eu devo seguir? Como eu posso tomar decisões? Nós encontramos aqui na palavra de Deus. Ela é útil para isso. Ela é útil para nos conduzir no caminho certo, nos dizer aonde nós devemos caminhar, qual deve ser a nossa decisão. Nossa decisão deve ser sempre pautada pela palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz a Timóteo, olha, essa é uma das características da Bíblia. Ela é útil sobre a vida do crente, para ensinar, repreender, aperfeiçoar, colocar sobre o prumo, e também ela é útil para educação na justiça. Essa última palavra aqui é uma palavra importante até pelo dia que nós estamos vivendo hoje, o dia que é comemorado o dia do professor. A palavra no original aqui é paideia. Paideia, para quem já estudou aí pedagogia, é a mesma palavra que vai dar origem ao termo pedagogia, que era uma espécie de sistema de ensino que se usava muito no mundo grego. Era um treinamento que a pessoa na cultura grega passava. Ela passava pela chamada paideia grega, que incluía esportes, incluía o trabalho intelectual, E aqui Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: olha, a nossa paideia, o nosso sistema de treinamento, o nosso sistema de ensino, é a palavra de Deus, é a Escritura. Nós estamos com um livro que nos prepara para tudo na nossa vida. É isso que Paulo está nos falando, a ideia aqui é de um esforço na busca do conhecimento. O que Paulo está dizendo aqui é que o estudo da Bíblia, o avançar no conhecimento da Bíblia, é o alvo que Deus tem para nós. E aqui, gente, nós temos um aspecto muito importante da distinção que os reformadores fizeram entre a igreja medieval e depois, na sequência, a igreja reformada. Como o mundo medieval era um mundo muito cheio de superstições, de invenções humanas que foram sendo colocadas dentro da igreja, culto aos santos, toda aquela parafernália que era o sistema sacrificial medieval, que a pessoa passava pelos sacramentos, aquela coisa lá de vela para isso, vela para aquilo outro, Era uma coisa tão elaborada, tão distante do padrão de Deus, que encobria a simplicidade do Evangelho. E aí o sacerdote medieval, ele era entendido quase como uma função mágica. Até tem isso, ele tem a capacidade, o poder de transformar a hóstia no corpo de Cristo. Naquele momento que ele dá aquelas palavras, é como acontece uma mágica, aquele pão para se transformar na carne de Cristo, o vinho se transformou no sangue de Cristo, literalmente. Então, na perspectiva medieval, o líder religioso, ele é um sacerdote quase místico, mágico. Tudo que ele faz tem um sentido da magia. Justamente os reformadores mudaram essa ênfase, porque na teologia reformada, o líder da igreja, o pastor da igreja, ele não é mais esse líder místico, sobrenatural, mas ele é um grande mestre da Escritura. Ele é um professor da Bíblia. Grande parte do exercício do ministério pastoral reformado é de ensinar as Escrituras, educar as pessoas para que elas possam crescer nas Escrituras. Daí aquela lembrança que nós temos lá de Paulo, quando ele fala em Efésios 4:11, que ele ungiu uns para pastores e mestres. Os melhores eruditos dizem que na realidade ali a função deveria ser colocada junto, é pastor-mestre. A função pastoral é uma função, em grande parte, de ensino da palavra, de treinamento da vida do crente para que ele possa compreender a salvação, o caminho da salvação, o caminho do Evangelho, e a partir desse treinamento, desse esforço na busca do conhecimento, ter uma vida cristã frutífera. Então a ênfase da reforma não é mais do aspecto místico, estrambólico que tinha na Idade Média, mas daquele aspecto de colocar a Bíblia na mão do povo e educar, ensinar, fortalecer, conforme diz aqui o texto, na educação, na justiça. Para quê? Qual é o alvo principal? Para que o homem de Deus, para que todo homem e mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. A palavra de Deus diz que os dons espirituais são dados
para que o corpo de Cristo seja edificado e cada um de nós, né, seja efetivo na boa obra que Ele nos concedeu. Né? É assim que nós estudamos quando olhamos a palavra de Deus, vendo como Deus estabeleceu dons, né? Como diz lá, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, para que todos cheguem à varonilidade, né? À estatura de um varão de Cristo, e possam expressar essa vida cristã no mundo tão carente da mensagem do Evangelho que nós estamos vivendo. Esse era o grande alvo dos reformadores, ao colocar a Bíblia na mão do povo. Mas em último lugar, irmãos, para que nós caminhamos aqui para o terceiro ponto. Primeiro ponto, lembrei, a Bíblia é inspirada por Deus. É o documento que fortaleceu os reformadores para vencer toda aquela parafernália de ensinamentos medievais, contradições, sonhos e maluquices que tinham. E, em segundo lugar, a Bíblia ela é útil para a vida do cristão. Ela é eficaz, ela é suficiente para a vida do cristão. Né? Vale a pena só um comentário antes de fechar aqui esse segundo ponto, que eu anotei aqui, o seguinte: há uma relação que o cristão tem que ter saudável com a tradição, com aquilo que vem dos antigos, né? Os reformadores, eles não jogaram fora todo o ensino cristão, mas eles colocaram a Bíblia como suprema autoridade, tanto que a Igreja Reformada vai valorizar muito a questão das grandes confissões de fé, dos credos antigos, né? Só que os reformadores diziam assim, que a autoridade final para o ensino na igreja é a Bíblia, né? E eles usavam duas expressões muito interessantes. A Bíblia, ela seria a norma que rege a tradição, né? Enquanto que as confissões, os credos, ela seria aquela norma que é regida pela Bíblia. Então, a Bíblia, ela rege a todos, e credos e confissões, o aspecto da tradição, são importantes, mas como aspectos que são regidos pela própria Escritura, né? Ela é a autoridade final, é a palavra final de Deus para a nossa vida cristã. E em terceiro e último lugar, o tema principal da Bíblia é Jesus Cristo. Ele é o centro da Escritura. Quando os reformadores enfatizaram esse aspecto de Cristo como centro da Escritura, eles estavam resgatando algo que a própria igreja primitiva fazia. Se você olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, eles estavam o tempo todo pregando a palavra de Deus, alcançando a vida daqueles que eles estavam evangelizando, mas eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. Eles não tinham a palavra de Deus completa como nós tínhamos hoje. Eles tinham o Antigo Testamento. E a partir da mensagem do Antigo Testamento, eles anunciavam a Cristo. Eles pregavam a Cristo para as pessoas. Eles anunciavam o Evangelho. E é interessante que quando a reforma veio, ela resgatou esse eixo hermenêutico que a igreja primitiva tinha, que havia se perdido durante a Idade Média. Cristo, ele é o centro da Escritura. E como forma da gente observar isso, toda mensagem, toda pregação, ela tem que apontar para Cristo. Todo o centro do nosso ministério tem que apontar para Cristo, como centro da palavra de Deus. Sabendo que nós estamos lendo corretamente a Bíblia, quando olhamos para ela e encontramos a Cristo. E como é maravilhoso, irmãos, que você, quando descobre essa chave, como se fosse uma chave hermenêutica, de olhar a Bíblia corretamente, vendo a Escritura apontando para Cristo. Quero observar rapidamente com os irmãos uma passagem aqui. Olha, volta comigo na sua Bíblia, lá no livro de João. João capítulo 2. Evangelho segundo João, capítulo 2. Capítulo 1. A partir do verso 43. Os irmãos devem lembrar das histórias do livro do Gênesis. Foi aqui pregado, o pastor Danilo apresentou a exposição do livro de Gênesis. E da história de Jacó, aquele momento que ele está fugindo do seu irmão, e ele encontra com a escada que sobe para o céu, né? E é uma passagem muito interessante, até intrigante do Antigo Testamento. Muitas vezes tem pregadores por aí que não fazem uma boa análise do texto, não conseguem observar e chegar ao entendimento correto daquilo que o texto tem. A maneira correta de observar qualquer história do Antigo Testamento, qualquer passagem, é como ela aponta para Cristo. E o próprio Jesus nos ensina a fazer isso. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 43, nós encontramos Jesus no encontro com os discípulos, agora fazendo uma aplicação sobre ele mesmo, daquela passagem famosa de Gênesis, da escada que Jacó observa, de anjos que descem e sobem ao céu. Diz assim a palavra de Deus, João 1, 43.
No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: és um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Respondeu-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, verso 51, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui nós temos no Evangelho de João um registro do momento que Jesus está chamando os seus discípulos, algo que acontece logo no início do seu ministério. Ele chama Pedro, chama André. Nesse momento aqui ele está encontrando com outro dos discípulos dele, chamado Natanael. E de acordo com a palavra de Deus aqui, Natanael estava estudando a Escritura. Há muita especulação dos estudiosos qual que era realmente o trecho que Natanael estava estudando. Alguns estudiosos dizem que provavelmente Natanael estava estudando o livro do Gênesis, talvez até a passagem mesmo que Jesus faz alusão aqui da escada do céu, aquela que Jacó teve a visão de anjos subindo e descendo, né? No momento que ele estava fugindo do seu irmão. Mas, sem querer entrar na especulação aqui, mas voltando para o texto, o ponto principal aqui é que Jesus, ao confrontar Natanael, ao se apresentar a ele, né, revelando que ele é o Messias aguardado do Antigo Testamento, ele aponta para uma passagem do Antigo Testamento que, sem a resposta de Jesus, nós talvez não a entenderíamos de maneira correta. Jesus aqui mostra para Natanael que ele é a verdadeira ponte entre Deus e os homens. Ele é o verdadeiro caminho que leva os homens até Deus. Não há outro caminho. O que ele está dizendo aqui para Natanael é que ele é a esperança de Israel, é o tão sonhado Messias que Israel estava esperando, e que ele era o caminho que conduziria os homens até Deus. Na passagem aqui, Jesus está nos apresentando uma maneira de como ver o Antigo Testamento, apontando para ele mesmo, mostrando que a Escritura, de maneira correta, lendo corretamente, nós vamos encontrar Cristo em todos os lugares, né? No trecho aqui, Natanael ele é confrontado pela soberania de Deus, pela sua onisciência. Jesus aqui não é somente um mestre poderoso de Israel, mas ele é o próprio Deus que conhecia as intenções de coração de Natanael, tanto que diz que você é um israelita, né? Diz a ele: você é um israelita que não há dolo, né? Não há nele desejo do pecado. Natanael então exclama, né, a ele dizendo: olha, você é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. Natanael ali tem como que as escamas dos olhos caídas, e ele pode contemplar aqui que não é mais só o filho de José, a quem ele havia desprezado, né, falando assim: por acaso de Nazaré vai vir alguém, né, que preste? Por acaso alguma coisa boa vai vir de Nazaré? Né? Nazaré é uma cidade pequena, José era uma família pobre. Jesus, por ser conhecido como filho de José, não era um candidato a ser Messias. Mas naquele momento ali, quando Jesus demonstra o seu poder, a sua soberania a Natanael, ele tem as suas escamas, né, que o cegavam caídas, e ele tem o seu coração aberto para entender que Jesus é realmente o Messias, né? E a Escritura, meus irmãos, que aponta para Cristo, é de uma forma maravilhosa. Eu separei aqui, meus irmãos, alguns trechos da Bíblia, como que nós podemos ver Jesus Cristo em cada livro da Bíblia. Como que a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo. No livro do Gênesis, por exemplo, ele é o Redentor prometido através da semente da mulher. No livro do Êxodo, Jesus é apresentado como o Cordeiro Pascal. No Levítico, ele nos é apresentado como o sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote que apresenta o nosso pecado a Deus. No livro de Números, Jesus é apresentado como a água no deserto. Deuteronômio, ele é a nossa verdadeira cidade do refúgio. No livro de Josué, ele é o comandante dos exércitos de Deus. No livro de Juízes, ele é o verdadeiro e justo juiz que a nação de Israel aguarda.
No livro de Ruth, ele é o nosso parente resgatador. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é o profeta em que nós podemos confiar. 1ª e 2ª Crônicas é o rei soberano sobre a nação de Israel. No livro de Esdras, ele é o escriba fiel que apresenta a palavra de Deus. Em Neemias, Jesus é apresentado como aquele que reconstrói tudo o que havia sido destruído. Em Ester, ele é o protetor do seu povo. No livro de Jó, Jesus é o redentor que vive para sempre. No livro de Salmos, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. No livro de Provérbios, Jesus é apresentado como a verdadeira sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o sentido da vida. No livro de Cânticos dos Cânticos, ele é autor do verdadeiro amor. Em Isaías, ele é apresentado como servo sofredor. Jeremias, Jesus é o profeta que chora pela nação pecaminosa. No livro de Lamentações, ele assume a ira de Deus por nós. Em Ezequiel, Jesus é o filho do homem. Em Daniel, é o 4º homem na fornalha ardente. Oséias, Jesus é o amor sempre fiel e paciente. Em Joel, é aquele que envia o Espírito Santo ao seu povo. Amós é aquele que leva os nossos fardos. Obadias, Jesus é o nosso Salvador. Em Jonas, Jesus é apresentado como o grande missionário que leva a palavra de Deus ao mundo. Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Jesus é o vingador. Abacuque é o que enfrenta as injustiças. Em Sofonias, Jesus é apresentado como aquele que é poderoso para nos salvar. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Zacarias, ele é a fonte inesgotável. Malaquias nos apresenta Jesus como o sol da justiça que traz a cura sobre as suas asas. No Novo Testamento, de maneira mais explícita ainda, Jesus vai ser apresentado. Nos Evangelhos, Mateus, o Messias que é o rei. Marcos, o Messias que é o servo. Lucas, o Messias que se entregou pelos pecadores. João é o Messias que é o Filho de Deus. No livro de Atos, a luz brilhante que apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, Cristo é a nossa justificação. 1ª e 2ª Coríntios, ele é a nossa ressurreição e quem leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos livra da maldição da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Colossenses, Cristo é a suprema autoridade, Senhor sobre todas as coisas. 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele é o rei que breve virá para buscar a sua igreja. 1ª e 2ª Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito, Cristo é a nossa bendita esperança. Filemon, Jesus Cristo é o nosso amigo. Hebreus, o sangue do pacto eterno. Tiago, é o Senhor que cura o doente. 1ª e 2ª Pedro, é a nossa esperança em tempos de sofrimento. Nas cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, ele é a fonte da verdadeira comunhão. E Judas, ele é aquele que nos protege de tropeçar. E no Apocalipse, a maneira mais explícita ainda que aparece Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Virá em breve e restaurará todas as coisas, vencerá definitivamente o mal e governará pelos séculos dos séculos. Amém.